Rural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, 14 de outubro. O Jornal da Cultura Paulista está no ar. Veja os destaques desta edição. Em São Carlos, o presidente Dilma Rousseff faz cerimônia para entrega de mais de 3.400 casas, simultaneamente com mais 4 cidades. Estamos passando hoje por um período de dificuldades. Esse período de dificuldades faz com que a gente tenha de fazer esforços. Aumenta a procura por vagas em escola para o ano que vem. Na hora de escolher a ideal, é importante ficar atento a alguns detalhes. O Enem, ele é um exame. Ele não quer dizer que ele vai avaliar toda a metodologia, todo o processo de ensino que aquela escola está oferecendo. Você costuma usar muito o celular? Prática às vezes é tão frequente que tem gente que deixa o parceiro de lado pelas redes sociais. A Guarda Municipal de Araraquara prendeu hoje pela manhã pontos de droga sintética. 4 pessoas foram detidas. A droga estava na casa de uma adolescente de 16 anos. Foi após um patrulhamento de rotina que os homens da Guarda Municipal chegaram a 4 rapazes que faziam uso de droga. Com eles foram apreendidos 2 comprimidos de êxtase e 49 pontos como esses de droga sintética. Os 4 foram levados para a Delegacia de Investigações sobre Entorpecente. Os 3 maiores foram ouvidos e liberados. Já o adolescente foi apreendido e encaminhado ao NAI de São Carlos. A presidente Dilma Rousseff esteve hoje pela manhã na região. Em uma cerimônia realizada em São Carlos, mais de 3.400 residências foram entregues em 5 cidades do Brasil. A presidente Dilma Rousseff chegou em São Carlos por volta das 11 horas da manhã. Acompanhada de ministros, ela foi recebida pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e pelo prefeito do município, Paulo Altomani. Dilma ainda aproveitou para conhecer uma das 806 casas entregues no conjunto habitacional Planalto Verde. Ao subir no palanque, a presidente ainda foi recebida calorosamente por simpatizantes do governo e falou sobre a importância de dar segurança para as famílias brasileiras. Porque a família é um elemento essencial na vida de cada um de nós. É na família que a gente encontra apoio. É na família que a gente tem incentivo. No total, mais de 3.400 residências foram entregues simultaneamente em outras 4 cidades. 2 no estado de São Paulo, uma em Minas Gerais e outra na Bahia. A presidente Dilma Rousseff ainda destacou a importância do projeto social para o país. Durante o pronunciamento, Dilma anunciou a continuidade do programa Minha Casa Minha Vida e ainda falou sobre a crise vivida pelo país. Estamos passando hoje por um período de dificuldades. Esse período de dificuldades faz com que a gente tenha de fazer esforços, que a gente tenha de tomar medidas, apertar um pouco o cinto. As moradias construídas nos municípios de São Carlos, Itanhaém e Leme contam ainda com o investimento do governo do estado. Apenas em São Carlos foram mais de 7 milhões de reais, em uma parceria firmada desde 2011 com o governo federal. O que possibilita que a frente da casa seja concretada, permite que o teto seja mais alto, dando mais conforto térmico, que o PVC seja substituído por laje, e nós fazemos isso em todo o estado. Alckmin ainda fez questão de lembrar da importância da parceria entre Estado e União e disse ainda que a diferença de partidos não pode atrapalhar os projetos que beneficiam a população. Nós não disputamos, nós não competimos em políticas públicas, nós cooperamos e nós apoiamos. Desde a criação do Minha Casa Minha Vida, quase 9 milhões e meio de pessoas foram beneficiadas. Raquel pegou hoje a chave da primeira casa própria, uma conquista que ela esperava há anos. Esperei muito, viu? Agora estou feliz. Sentimento de felicidade, né?
uma conquista, né? E ainda falando em política, as denúncias relacionadas ao presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, se agravaram depois da descoberta de contas secretas em seu nome no exterior. Ontem, o PSOL e a Rede protocolaram no Conselho de Ética da Câmara um pedido de cassação do mandato do presidente da Casa, Eduardo Cunha. A medida foi apoiada por mais da metade dos deputados federais do PT. E para nos explicar um pouco mais desse cenário na Câmara dos Deputados, ao meu lado está o cientista político Eduardo Seno. Eduardo, boa noite, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Thiago, boa noite a todos. O que pode acontecer daqui para frente aí em relação com o Eduardo Cunha? Thiago, basicamente são 3 possibilidades, né? A primeira é a própria renúncia, que o Eduardo Cunha já adiantou que está fora de cogitação, mas teria essa possibilidade. Caso ela acontecesse, quem assumiria é o vice-presidente da Câmara, que deveria já chamar novas eleições depois de 5 sessões para convocar para ter-se, né, uma nova mesa diretora. A segunda possibilidade é a possibilidade de uma cassação. Essa possibilidade ela é mais complicada e não está tão definida ainda no horizonte. Por quê, Thiago? Porque a cassação ela depende tanto do processo passar pelo Conselho de Ética da Câmara e depois ser aprovado em plenário pela maioria absoluta dos deputados federais. Isso significa no mínimo 257 deputados federais. A gente sabe que para esse contexto se arranjar, precisa ainda de uma pressão muito forte, precisa ser colocado um desgaste muito mais forte do deputado Eduardo Cunha e, por fim, a terceira possibilidade é a própria permanência do Eduardo Cunha, que parece até agora a possibilidade, vamos dizer assim, que está mais viável de acontecer. Por quê? O próprio Eduardo Cunha já tem tomado algumas atitudes para se preservar. Convocou uma reunião recentemente com a oposição para pedir um voto de confiança para que ele possa, de alguma maneira, garantir estabilidade ali no cargo que ele ocupa hoje. Agora, essa relação entre o PT e o Eduardo Cunha é um tanto quanto confusa, nós podemos dizer, né? Já variou bastante, não só com o Eduardo Cunha, mas com o próprio PMDB, né? A relação do PT, ela tem sido bastante prejudicada e bastante instável, vamos dizer assim, até porque o PT está fraturado internamente. Quer dizer, o segundo mandato da Dilma já começou com medidas que causaram um desconforto grande dentro do partido e setores do PT se mostraram desconfortáveis, inclusive com as medidas tomadas pelo governo. Quer dizer, então essa postura, se a gente olha para esse pedido que foi iniciado pela Rede e pelo PSOL, o maior partido ali, a maior quantidade de deputados federais que assinaram são do próprio PT, mais da maioria desses deputados, como você disse. Só que não é só... E de outro lado, por exemplo, o presidente nacional do PT, Rui Falcão, quando perguntado a respeito disso, ele se esquivou. Quer dizer, tem alas do PT que se esquivam um pouco a respeito desse assunto e outras que estão combativas, querendo tirar o Eduardo Cunha. E isso não acontece só com o PT. Se a gente olha para os partidos da oposição, PSDB, DEM, PPS, eles emitiram uma nota dizendo que seria, devido a essas denúncias, seria mais prudente, eles são favoráveis a que o Eduardo Cunha deixasse a posição de presidente. No entanto, quando esse pedido ele foi colocado, foi iniciado, como você disse, o PSDB e o DEM não assinaram o documento. Ou seja, tem confusão, mas tudo isso, tanto de um lado quanto de outro, está envolvido por um processo grande de incertezas. As forças políticas dentro da Câmara, os atores políticos, eles ainda não têm clareza do que pode vir, de qual é a melhor ação para eles tomarem agora, com vistas no futuro. E isso faz com que eles tenham estratégias um pouco mais retraídas, mais conservadoras, até que o cenário ele se ajuste de tal forma que eles possam tomar uma posição mais firme e unificada. Tá certo, Eduardo. Muito obrigado pelas informações, pela presença mais uma vez. Boa noite para você. Eu agradeço. Boa noite a todos. No próximo bloco, nós vamos falar de celular e relacionamento. 2 coisas que muitas vezes não andam juntas, não. E você vai ver também. Já tem muita mãe procurando vaga na escola para os filhos. É preciso ficar atento em alguns detalhes para garantir um melhor aprendizado para a criança. Nós voltamos já. Entrevistas, histórias, curiosidades e música sertaneja de raiz. Alma Caipira.
A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Escritório São Paulo, a maior referência em assessoria contábil em Araraquara e toda a nossa região. Com atendimento personalizado e equipe especializada, o Escritório São Paulo realiza assessoria em folhas de pagamentos, consultorias, emissão de CNDS e arquivamentos eletrônicos. Além de deixar seus arquivos à sua disposição via online, tudo com muita praticidade, conforto e a máxima segurança que só o Escritório São Paulo tem. Escritório São Paulo, consultoria e contabilidade. Tradição com inovação. Outubro Espetacular é no Ribeirão Shopping. Sua agenda vai ficar cheia com tantas atrações. Aproveite o mês das crianças com a sua família. Eles vão adorar o Cooking with Kids, o festival de teatro infantil que completa 25 anos. E claro, a maior pista de patinação no gelo. As exposições também estão incríveis, como a do Fã-Clube do Rei e o Museu de Cera, o primeiro da América Latina, estreando em Ribeirão Preto. Outubro Espetacular no Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando eu, você, ao mundo. Conectando Tex, é a hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Olá pessoal, o Mídia Certa dessa semana tem como convidada super especial Maria Eugênia Marangoni, a Magê, que é diretora de planejamento e marketing do Grupo Montoro de Comunicação. Nós esperamos por você na sexta-feira, às 19h30, com reapresentação no sábado, às 17 horas. Um grande abraço e até lá. Época de matrículas, reserva de vagas para o ano que vem. Para quem está em busca de uma escola para os filhos, esse é um período de muitas dúvidas. O principal aspecto, defendem os especialistas em educação, é definir o tipo de formação. Não se engane ao ver Miguel quietinho no sofá. Ele não para. E os pais não param de procurar uma escola para o menino. Já visitaram 8 e ainda não se decidiram. Muito difícil. Porque eu acho que para mim nenhuma escola vai ser suficiente. Vai cuidar do meu filho, obviamente, como a gente cuida, né? A dúvida dos pais de Miguel é compartilhada por tantos outros quando chega a época das matrículas. Pensar na localização da escola é importante, nos valores também. E não só nos das mensalidades. Se os valores da escola são coniventes com os valores da família. Então, se é uma escola laica, se é uma escola que tem uma orientação religiosa. Analise a metodologia de ensino usada. Converse com outros pais sobre a satisfação com a escola, segurança e estrutura do local. A média alcançada pelos alunos no Enem não deve ser o único critério a ser avaliado. Procure uma escola que transforme seu filho em um aluno bom e feliz. O Enem, ele é um exame. Ele não quer dizer que ele vai avaliar toda a metodologia, todo o processo de ensino que aquela escola está oferecendo. Então, é muito importante que a criança tenha o prazer de aprender, que ela tenha uma identidade com a escola e não simplesmente porque aquela escola está dentro de uma classificação por causa do Enem. Você costuma usar muito celular? Tá cheio de gente assim, né? O uso do aparelho celular é tão frequente que nem sempre a gente percebe que está deixando o parceiro de lado para dar atenção a esse outro amor. Smartphone e relacionamento combinam? Se eu achar uma pessoa, uma mulher que fica muito mexendo no celular assim, eu acho que eu não gostaria, não. O uso exagerado pode causar problemas. Ela vai falar, tem uma foto aqui do cabelo aqui legal aqui e tal, e eu tô lá na mensagem do grupo. A gente pede para dar um tempo, né, para
para dar mais atenção para a gente. A internet ao alcance das mãos aproxima pessoas que estão distantes, mas seu uso excessivo pode afastar quem está perto. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostra que a desconexão promovida pelos celulares nos relacionamentos é alta. Quase metade dos entrevistados se sentem ignorados com frequência pelos parceiros por causa do celular. 1 em 5 admite que usa o aparelho quando está com um parceiro e que isso traz problemas. 1 em 3 diz sentir-se depressivo e só 1/3 dos consultados respondeu estar satisfeito com o relacionamento. Geralmente, quando o casal ele é muito viciado, né, é porque alguma coisa anteriormente já não estava legal na relação. A conversa é sempre a melhor saída para o casal resolver os problemas e reforçar o vínculo afetivo. Não pode ficar só na mensagem. Né? É importante que o casal tenha, né, o contato olho a olho, né, o carinho, o abraço. Para quem prefere os romances à moda antiga, celular não é problema. Meu celular é o mais, como é que se diz? É o mais simples possível, porque eu gosto só de falar e receber, é que nem pai de santo. Olha, e você pode nos ajudar a fazer o Jornal da Cultura Paulista. Se você tem uma sugestão de reportagem, uma reclamação no seu bairro, escreva pra gente. Nosso e-mail está na sua tela, é o jornalismo@tvculturapaulista.com.br. Pelo Facebook é só curtir nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/Cultura Paulista, ou se preferir tem ainda o nosso WhatsApp. O telefone é o DDD 16 99618 2856. Lembrando que é muito importante você dizer o seu nome e em qual cidade você está. Outras informações daqui a pouquinho, 9 da noite, no Jornal da Cultura. Eu volto amanhã às 7h15 com mais um Jornal da Cultura Paulista. Você é uma ótima noite e muito obrigado pela audiência. Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa.